amigo? Tudo bem? Meu pai, o velho Botafogo, nasceu em 1922. Em 1928, o senhor Otávio Gonçalves Guerra, de saudosa memória, comprou o Engenho Canadá. E comprou exatamente na intenção de deixar aqui Joaquim Guerra, Joaquim Gonçalves Guerra, seu filho, tomando conta desse engenho. Trouxe para Canadá minha avó, Saluzia, carinhosamente a gente chamava de Cicia, era a cozinheira da Casa Grande. Então, em 1928, meu pai tinha menos de 6 anos, quando minha avó veio para aqui. Meu pai ainda andava nu por essas terras do engenho. Meu pai era um guerreiro, meu pai foi um lutador, eu diria até um desbravador. Chegou para esse engenho quando tudo era muito mais difícil. Ele começou como trabalhador de campo, da cana, cortador de cana, o homem do roço, o homem das coivaras, daí a origem o nome Botafogo. Quando meu pai era muito pequeno, ele não sabia ainda fazer nada, o senhor Otávio Guerra botava ele na garupa do cavalo, ele saía para o campo e aquelas pilhas de mato que tinham sido roçado pelos trabalhadores que precisava queimar, o senhor Otávio Guerra ensinava como ele botar fogo naquelas coivaras de matos cortados. E ele começava a botar fogo. O senhor de engenho dizia para ele como observar a direção do vento, como ele podia fazer com que o fogo, na verdade, fosse ateado naquelas coivaras. E quando ele aprendeu a botar fogo nesses matos cortados, o senhor de engenho já não mais estava perto dele. O senhor Otávio Guerra foi muito mais que um patrão para a gente. Ele era um cuidador. Ele era um pai também para a gente. E ele começava a gritar: bota fogo ali, mestre. Bota fogo naquela outra, mestre. E meu pai saía botando fogo. E não demorou muito de meu pai ser apelidado nesse engenho como o Botafogo. Era o menino que botava fogo. E daí a razão de todos nós hoje sermos conhecidos como Manuel Fogo, Luiz Fogo, Maria Fogo, Judite Botafogo. É a origem desse fator histórico do meu pai. Nós fomos todos nascidos aqui. Aqui meu pai cresceu, foi trabalhador da cana-de-açúcar, foi carreiro de engenho durante muito tempo, casou com minha mãe, Antônia Maria, que era lá da Chão do Saco, e veio morar aqui em Canadá. E quando ele se tornou administrador desse engenho, nós viemos morar exatamente nessa casa aqui nas margens do rio. Entrar nessa casa é trazer à memória mais de 50 anos de história. Aqui, a maior parte da minha infância e minha adolescência toda foi exatamente nesse lugar. Eu e meus irmãos e meus pais. Muito emocionante estar aqui hoje, revivendo todos esses anos da minha vida, de uma trajetória aqui no Engenho Canadá. Imaginem o tamanho dessa casa para 12 filhos. Uma família grande, como se pode ver, ela tem 3 quartos. Esse primeiro quarto da frente é os quartos dos meus pais. Esses 2 quartos, esse que está aqui à minha esquerda, era exatamente o meu quarto e das minhas irmãs mais novas. E os homens geralmente dormiam nas redes e ficavam aí na sala. A cozinha é até o ambiente mais amplo da casa, como se percebe, ela é o espaço maior. Eu imagino todos nós
numa grande mesa de madeira, os bancos de madeira, aqueles bancos antigos, de maneira bem rudimentar, e minha mãe servindo a todo mundo. Imagino o fogão de lenha lá atrás, imagino as panelas de barro fervendo, imagino na lateral da casa e no quintal o que minha mãe plantava de coentro, de cebolinha, de tomate cajá, aquelas tomates miudinhas, que era o tempero natural do seu dia a dia. E na hora de servir as refeições, aquele grande grupo de filhos, todos em volta, e ela servindo a todos nós, com tanto carinho, com tanta paciência. Da minha mãe, o momento em que mais marcou toda a nossa trajetória eram dois. Era essa acolhida do carinho que ela tinha para servir a todo mundo, para não deixar faltar. Eu me lembro de quantas vezes eu vi minha mãe pegar o ovo da galinha capoeira que criava no fundo do quintal, batia até ele espumar, botava farinha, fazia aqueles bolos, já tinha uma tigela de barro com as verduras, o tomate, o cebolinho, o coentro, o tempero, o açafrão, que era o nosso coloral, fervendo. Ela fazia aquele molho e ali ela soltava aqueles bolos e cozinhava, e era muitas vezes a carne que a gente tinha para se alimentar. Isso é marcante, porque nós tivemos uma infância muito sofrida, muito limitada. Eu lembro, isso é muito forte na minha memória, quando meu pai, no final de semana, ia para a rua comprar o pão. Era o único dia que a gente podia comer pão. A feira geralmente era feita no barracão, na casa grande aqui do engenho, aqui na base do engenho. Mas no final de semana a gente tinha direito de comer pão uma vez por semana. E muitas vezes esse pão era digerido com o famoso caldo de cana, que era tirado aqui do próprio engenho, era passado na moenda e trazia o caldo de cana para a gente comer com pão doce. Era uma festa. E isso nas tardes de domingo, muitas vezes, era o nosso banquete de final de semana aqui no terraço dessa casa. Eu lembro do meu pai entrando por essas portas com a roupa de carreiro, com aquela macaca no ombro, aquela varinha de tanger o boi. Chegava em casa no final do dia, de noite pegava a tarrafa e ia para o rio pescar, para ajudar no alimento da nossa família. Desde os 5 anos de idade, a gente ia para a rua e eu era apaixonada quando eu via alguém tocando sanfona. E eu chegava para o meu pai e dizia: por que o senhor não compra uma sanfona para mim? Meu pai calado, sisudo, ele não respondia, mas ele não tinha condições. Aqui, todo bem que minha mãe possuía era uma cabra de meia. Acho que a nossa geração não sabe nem o que é isso. É você ter um animal que você cria, toma conta, e depois da primeira cria é que você vai ter parte, vai ter a sua parte. Então minha mãe tinha uma cabra de meia, depois ela conseguiu uma porca de meia, e depois meu pai conseguiu uma bezerra de meia, uma res. E eu me lembro que de 5 até os 11 anos de idade, eu insistia nesse meu sonho. E toda vez que eu sentava com meu pai, muitas vezes no colo dele, eu dizia: pai,
compra uma sanfona para mim, ele nunca me dava uma resposta, porque ele não tinha uma resposta para dar. E quando ele teve o fruto da primeira bezerra de meia que ele tinha, aqui passavam uns mascates, vendendo prestação, vendendo coisas. E eu me lembro que um daqueles mascates que passava por aqui, meu pai encomendou a ele, sem eu saber, se ele conseguisse uma sanfona, mesmo usada, ele trouxesse para mim. Uma das imagens mais marcantes da minha vida foi quando eu vi ele subir esses degraus com uma sanfona no braço e me chamou e disse: hoje eu venho realizar o seu sonho, aquilo tanto que você queria, que era receber uma sanfona. Momento que marca a minha história. Não era simplesmente a sanfona, era um sonho realizado, era um desejo de infância, é uma memória que eu trago comigo. E hoje eu volto a Canadá. Canadá que tem um nome que meu pai e o saudoso Zé Camilo têm participação nessa grande metáfora que só depois de muitos anos de história eu conseguia entender. Quando o senhor Otávio Guerra perguntava para o seu Zé Camilo e meu pai junto com ele, eram trabalhadores daqui, praticamente os fundadores dessa história, os primeiros homens que tomaram conta desse engenho, tomaram conta dos primeiros plantios de cana-de-açúcar, da criação de gado, da vaca de leite. E quando o senhor Otávio Guerra perguntou: você acha que essa terra dá cana, mestre? E meu pai e Zé Camilo responderam: cana dá, sim senhor. O senhor Otávio Guerra achou isso tão interessante que resolveu criar uma identidade para esse engenho, chamando Engenho Canadá. Aqui começou a nossa história. Aqui atrás que era o famoso fogão de lenha, com as panelas de barro, que tradicionalmente se dizia que o melhor feijão, que a melhor feijoada era feito de fogão de lenha e em panelas de barro. E uma lembrança grande aqui dessa casa era quando o rio enchia, né? Quando o rio enchia, ele transbordava, inundava a casa toda. E muitas vezes a gente acordava às pressas para tirar as coisas, pais, irmãos, porque a água já tinha entrado dentro de casa, a gente já descia muitas vezes. Dentro dessa casa. Foram várias cenas dessa que a gente viveu. Muitas vezes a gente acordava, a água já estava dentro de casa. E saía todo mundo correndo, tirando as coisas. Era aquela agonia, era aquele alvoroço. Essa parte do rio aqui era o mar que nós conhecíamos. Era a nossa praia. Todo fim de tarde íamos tomar banho do rio. Tanto eu e minhas irmãs, quanto os filhos dos outros moradores que aqui viviam. No meu tempo eu tomava banho, agora não vou lavar roupa. Eita, que água gostosa! Gostosa demais a água. Que água tão boa, morníssima. Aqui todos foram alfabetizados, aqui mesmo no engenho. A professora Maria das Dores, de Andrade Lima, que veio de Carpina morar aqui, alfabetizou todos os filhos dos moradores aqui.
E aqui eu estudei até os 10 anos, quando não tinha mais o que aprender aqui na escola, já tinha passado a fase do primário. Eu fiquei sem estudar de 10 aos 17 anos. Caminhando aqui, Maria, me traz à memória agora um fato importante. Era todo dia 7 de setembro, a gente juntava os alunos aqui na esplanada do engenho e saía desfilando aqui, subindo para Casa Grande. Seu Otávio Guerra, Dona Alzira, Joaquim, Marta, eles ficavam na varanda ali, olhando os alunos desfilarem aqui. E a gente subia aqui, não tinha banda marcial, não tinha nada. Eu tinha um sonho de ser professora. O senhor Otávio Guerra muitas vezes me pegava aqui como um pedaço de carvão, riscando as paredes do engenho. E ele dizia para meu pai: essa menina ainda vai ser professora, mestre. E isso gravou na minha mente e eu trazia comigo esse sonho de ser professora. Quando eu terminei a 4ª série primária, eu me lembro que eu comecei a ensinar os trabalhadores do engenho à noite, com luz de candeeiro, uma mesinha com banco, candeeiro na parede, fumaçando, e eu dando aula para eles. E aos 17 anos, eu comecei a fazer a 5ª série lá no Jorge Camelo. E passei de 5ª à 8ª série caminhando a pé daqui para a Lagoa do Carro. É por isso que, como gestora, eu carrego comigo uma preocupação. O maior legado que meu pai me deu foi a educação. E é isso que eu proponho para a juventude da minha cidade. Quando me preocupo com a escola digna, com a escola reformada, um ambiente adequado para o aluno estudar e aprender, eu quero trazer à memória dos pais, dos alunos, que a educação é o maior tesouro, é o maior patrimônio que um pai pode dar aos seus filhos. E quando eu lembro da minha história, aquilo que eu não tive na minha infância, uma escola bonita, uma escola com um aluno bem alimentado, eu busco hoje na minha gestão, porque eu entendo que a educação é a porta, a educação é quem transforma o mundo. E eu quero levar isso não desprezando nenhuma outra área, mas entendendo que a educação é a mola propulsora do crescimento, do desenvolvimento, do respeito aos pais, da base familiar, do sucesso de toda e qualquer família. A educadora, a professora Judite Botafogo vai continuar primando pelo bem, pelo social, pelo respeito, pela dignidade, pelo conhecimento. Conhecimento é poder, conhecimento transforma. Essa é uma das maiores metas da minha vida. Eu sou uma pessoa desprovida de qualquer vaidade, mas se tem uma coisa que me orgulha é de ter sido a menina do engenho. E não é a menina do engenho, filha do dono, mas a filha do carreiro, a filha do homem do campo, do homem da roça, do cortador de cana, do homem que levou a vida toda na base rural, enfrentando dificuldades e sabendo quanto vale a vida. Por isso que eu sei valorizar as pessoas, as coisas. O sentimento que aflora no meu coração, ele vem exatamente daquilo que eu senti na pele. Pobre, negra, filha de analfabeto, mas com uma história honrada, com uma história de mãos limpas, com uma história que, se meus pais estivessem vivos hoje, eu tenho certeza que eles teriam de que se orgulhar. Eu era pobre, desprezível.